Gente, pelo amor de Deus, haja paciência. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer um compilado aqui. Eu vou falar tanto do jogo do Vasco quanto do Santos, principalmente focado no Neymar. Vou tentar terminar falando um pouco do Brasileirão com Flamengo e Palmeiras, que hoje foi meio esquisito. Enfim, vamos tentar falar de tudo um pouco. Eu assisti o jogo do Vasco, apesar de que eu não gostaria de ter assistido. Foi muito ruim. Vamos começar pelo Vasco. Eu vou tentar fazer a coisa mais curtinha, mais resumida para poder falar de tudo. Mas assim, a quarta derrota seguida. Muito mal. E como é que começa? Começa, como de costume, pela escalação. O Vasco tinha ali alguns jogadores a menos por causa das convocações. A gente veio com Puma de titular, porque o Paulo Henrique está com a seleção brasileira, retornando de viagem. Acabou que nem entrou no último jogo. Acho que não entrou na data FIFA. Teve aí um probleminha que não chegaram a falar exatamente o que é. Na verdade, falaram sim, é eu que não me lembro, não foi uma lesão, é mais um problema de passou mal com alguma coisa. Enfim, por causa disso, Puma, a gente tem hoje o retorno de Hugo Moura na zaga, que traz consigo o retorno da minha falta de vontade de viver. Porque é aquela coisa. Mas hoje, sendo bem sincero, seria injusto da minha parte meio que culpar uma pessoa só. Falar que a gente jogou mal porque o Hugo estava na zaga. Na verdade, difícil é quem jogou bem no Vasco hoje. Enfim, a escalação era essa aqui. O Vasco que hoje veio com a sua camisa branca. E falando em camisa, chega aqui comigo aqui, ó. Eu mostrei um tempinho atrás aqui no canal minha coleção de camisas. Vou até abrir aqui de novo, caso você não tenha visto. Só que tem uma aqui que eu quero mostrar pra vocês, porque tem muito tempo já que eu não mostro ela. Cadê? Você, se for antigo aqui no canal, você vai lembrar, tá ligado? Cadê? Aqui, ó. Pra quem não tá ligado, foi com essa camisa aqui que eu comecei a fazer os primeiros vídeos aqui no canal falando sobre o Vasco. E foi uma época meio tenebrosa, aquele 2023 foi intenso. Foi um ano bom, mano. A gente acabou não caindo, tá ligado? Assim, futebol não é só feliz quando você ganha algo. Mas enfim, essa camisa aqui tem história. Mas enfim, hoje eu tô aqui, não é nem pra falar dela, não. Hoje eu tô aqui pra te falar da Insider, que você já deve conhecer, a gente comentou uns vídeos pra trás aí. Eu cheguei a mostrar pra vocês as camisas que eles me mandaram. Hoje eu tô aqui com essa vinho deles, que é bem da hora também, pra falar pra você que, assim como eu, sempre quis ter Insider, mas nunca comprou, tu fica na dúvida de será que é boa mesmo? E aí é claro que eu sou suspeito a falar, até porque isso aqui é uma publicidade, é uma propaganda, mas sim, são boas sim. Você já deve saber, mas caso não, a Insider é anti-odor, então ela não vai ficar pegando mau cheiro, tá ligado? Ela desamassa simplesmente usando, ela já vai desamassando automaticamente. As roupas da Insider não desbotam, fora que são todas muito confortáveis, tá ligado? Só que aí presta atenção aqui, porque temos uma dica. Como eu já tinha falado lá no último vídeo que eu contei aqui da Insider pra você, está rolando o grupo no WhatsApp deles que você não paga nada pra entrar, e lá você tem promoções relâmpago. Tipo assim, são aquelas promoções mais agressivas com os maiores descontos, tá ligado? Usando o cupom e aproveitando a promoção, tu consegue até 50% de desconto no site. É literalmente metade do preço. Só que essas promoções são assim, eles lançam lá, acabou o estoque, já era, então quem comprar, comprou, e esse alguém pode ser você. Pra entrar no grupo deles no WhatsApp e aproveitar suas promoções, link aqui embaixo na descrição. E lembrando, muito importante também, cupom Josão Futebol, igual tá aparecendo aqui, é o cupom pra te dar os descontos então, lá. Quando for comprar, use esse cupom lá, demorou? E assim, basicamente é isso, eu nem tenho muito que ficar enrolando aqui e tal, eu só vou te falar só uma paradinha, isso aqui não tava nem planejado não, só vou te falar, só, assim, cá entre nós, tá ligado? Cueca da Insider. Eu sei que muita gente nem sabe que a Insider também faz cueca, faz. E é boa. É bem boa. Tanto é que eu comprei 5. Eles me mandaram uma pra testar. Eu gostei tanto que eu comprei mais 5. Inclusive, usei meu próprio cupom. Cueca da Insider. Essa é a dica. Agora vamos voltar pro vídeo aqui. Enfim, continuando aqui, porque a gente tem muita coisa pra comentar, mas se você pular a publi, volta um pouquinho e vê só o finalzinho ali. Mano, as cuecas da Insider é realmente bem boa, tá? Compra aí, usa o cupom e depois me fala. Vamos falar do jogo. Gente, o que a gente tem acontecendo? Começa a partida e com 1 minuto e 45, a gente já tem o Léo Jardim salvando o Vasco. E isso aqui vai se repetir mais vezes do que era o ideal. A gente tem um Léo Jardim salvando, e eu vou mostrar isso aqui. E, cara, dá pra dizer que se não fosse o goleiro do Vasco hoje, a gente não só teria perdido, como teria sido goleado. O Vasco, ele tem um problema de jogar no Rio Grande do Sul contra o Grêmio. Parece que é desde 2006 que a gente não ganha lá. Isso é bizarro, tá ligado? Mas, enfim, começa o jogo e começamos com o Léo Jardim salvando a pátria. Depois, o jogo avança e o que a gente tem? Léo Jardim mais uma vez salvando a pátria, a bola explode ali nele e sai. Cara, só dava Grêmio. Na verdade, para ser o mais justo possível, os 20 primeiros minutos o Vasco até ameaçava tentar alguma coisa, mas só ameaçava mesmo. Assim, é um time que tem jogado muito mal, não é de hoje e é por isso que é problemático. Principalmente porque ainda tem uma Copa do Brasil a ser disputada, só que a gente vai chegar com, assim, a questão do ânimo, a questão da confiança, tudo apontando para baixo. O Vasco vai chegar meio mal, meio, sabe, tudo indicando um resultado ruim, mas calma. Aqui, mais uma defesa do Léo, depois o Léo pegou uma, o Léo pegou duas, aí o Vasco começou a atacar, certo?
Não, errado. Depois o que a gente tem? A gente tem o Grêmio com uma baita chance. E aí o que acontece num cara a cara? Léo Jardim, mais uma vez, aqui com 25 minutos do primeiro tempo. Cara, o Vasco ficou tomando pressão e tomando quase gol, um seguido do outro. O time não conseguia acordar. Como eu falei, eu poderia citar o Hugo aqui, mas seria injusto, porque o Hugo jogou mal, mas não foi o único. Na verdade, como eu disse, é difícil quem jogou bem nesse time do Vasco. E aí, é difícil apontar quem foi bem. E aí é foda porque no segundo tempo, o Diniz ele vai mexer e mexe tudo errado. E não tira o Tietê, e demora pra tirar o Verratti. É complicado. O Coutinho mancando em campo, mas não sai, sei lá por quê. Enfim, a gente toma vários quase gols, até que a coisa, uma hora, acontece. Acontece, na verdade, não o gol ainda, tava até me esquecendo. Primeiro a gente vai pro intervalo. E aí, qual que é o cenário? Pra quem tava vendo outro jogo, mas quis vir nesse vídeo aqui por causa do Neymar e tal, mas quer saber mais ou menos como é que foi o Vasco. O cenário era o seguinte, eu trouxe os números aqui lá da Flash Score. O Vasco, no primeiro tempo, apesar de eu estar falando que o time não jogou nada bem, que foi tudo ruim, o Vasco ganhou em posse de bola, né? A cara do Fernando Diniz, 52-48, que é praticamente uma margem de erro, mas com margem de erro ou não. A gente teve mais posse de bola, por mais que seja pouca, mas a gente teve, o que é a cara do Fernando Diniz, porém, e aqui você vê quando os números começam a nos mostrar o que os nossos olhos também mostraram, que é o quê? Finalizações. O Vasco teve 2, o Grêmio teve 16. O Grêmio finalizou 8 vezes mais do que o Vasco. Só isso. Só 8 vezes mais. Não é o dobro, não é o triplo, é 8 vezes mais. Quase nada, é detalhe. Finalizações no gol, o Vasco teve 1, o Grêmio teve 5. Cara, era o típico 0x0 que a gente tinha que levantar a mão pro céu e falar obrigado Deus, porque a gente mereceu perder desde o primeiro tempo. Existem jogos que você perde mesmo jogando bem. E o Diniz, é um cara muito disso. É um cara que sempre foi criticado por não conseguir desempenhar bem no Brasileirão, mas em muitos casos, apesar dele não conseguir pontuar, o time dele jogava de forma interessante, jogava de forma bonita e tal, e às vezes incomodava porque o time perdia, só que ele meio que frisava de, no segundo tempo a gente não perdeu, porque isso, ele puxava ali sardinha mesmo quando a coisa não era legal. Hoje não tem nada que puxar sardinha, não tem nada que elogiar. O Vasco foi mal do começo ao fim do jogo, certo? Existiu ali um momento que foi menos mal, mas nunca foi bem. Sempre foi mal. O que varia é quão mal estava. No segundo tempo, agora sim, o que a gente tem? Gol dos caras, o Vinícius, o Carlos Vinícius, acho que é esse o nome dele. A bola vem aqui da lateral, chega lá na área, ele domina já virando muito bem, faz um gol bonito e sai aqui comemorando ele que eu conheci jogando FIFA com o Fulham. Enfim, tá aqui no Brasil, tá fazendo gol, se eu não me engano foi o 11º jogo dele, com 8 gols e também tem assistência. Cara, bom jogador inclusive, tá? Mas aqui o ponto é o seguinte... Apesar dele fazer uma grande jogada e tal, e eu acho que não dá pra culpabilizar um ser humano em específico aqui e ali, fato é que esse gol, ele tava passando da hora de acontecer, tá ligado? Existe aqui o mérito da jogada dele e tal, que já domina virando, e novamente que joga no interessante, é o tipo de cara que a gente deveria ter ido atrás. Mas enfim, cara, o Vasco, assim, a gente só não sabia que hora aconteceria o gol. Mas que o gol aconteceria, que a gente tomaria, a gente sabia. O que pega, cara? Hoje a coisa tava tão ruim que até o Nuno, que é bom, tava mal. O Puma jogando numa preguiça do caramba. E aí é foda porque o time, ele fica um tempo da data FIFA sem jogar, né? Por causa da data FIFA. E, cara, parece que o time volta pior. Parece que o time não treinou em nenhum momento durante toda a data FIFA. O Vasco, ele tem caído de rendimento. E aí, prova disso é o quê? Depois de tomar um gol, vai lá e toma outro pro Amazu, acho que é isso o nome do cara. Não vou nem colocar o vídeo aqui, porque, sinceramente, assim, é outro golaço, tá? Diga-se de passagem. Golaço porque ele vence o Léo Jardim, que como eu falei, apesar da derrota horrorosa, o Léo estava bem hoje, só que esse cara aqui, ele chuta lá no cantinho, a bola, se eu não me engano, chega a bater na trave, mata o Léo Jardim, tipo, realmente indefensável. Gol deles aqui, existe o mérito, mas existe também, no começo dessa jogada, um Coutinho que perde a bola, um Coutinho que estava mancando já em campo e que não era substituído. E quem é que tem o poder ou não de substituir o Coutinho? Ele... Fernando Diniz. Cara, já tá na hora de criticar o Diniz de novo no Vasco? Sim. Por quê?
Eu pelo menos, eu vim falando durante muito tempo que o problema do Diniz é que ele nunca soube treinar um time pra jogar Brasileirão. Então não é só no Vasco, é desde antes, nos outros times dele. O Diniz, ele tem um retrospecto em Brasileirão que é pavoroso, ele tem um aproveitamento ridículo. Você pega a proporção de de vitórias, empates e derrotas e é muito baixo, tá ligado? É um aproveitamento de um técnico que você olha aquilo no Brasileirão em específico e se você não souber quem é e você imaginar que esse técnico com aquele aproveitamento chegou a treinar a seleção brasileira, você fala, cara, não tem como, bizarro. Mas aí o que aconteceu? O Diniz conseguiu enfiar 4 vitórias seguidas. Foi um momento que a gente ficou empolgado, foi um momento que, além das vitórias, a gente estava conseguindo classificação na Copa do Brasil, e aí parecia que a coisa estava finalmente engrenando, o Vasco realmente fez boas contratações no meio do ano, que de fato melhorou o time. Hoje, por exemplo, a gente não teve o Carlos Cuesta, por isso que jogou Hugo Moura, tava tudo dando muito certo. Mas aí existe sempre o problema que uma hora ou outra começa a desandar. Aí o que acontece? A gente teve, é verdade, 4 vitórias seguidas, o que é muito bom. Só que agora a gente inverte tudo. 4 derrotas seguidas. E aí, falando daquele papo de aproveitamento, cara, não adianta você ganhar 4 jogos seguidos se você vai perder os outros 4. Sabe, em sequência. Então, assim, o Diniz, ele volta para aquele lugar de, aparentemente, lidar com o Brasileirão, lidar com um campeonato de 38 rodadas, pontos corridos. Parece que ele não consegue lidar muito bem com isso. Eu tinha falado que, cara, quando ganhamos as 4, aparentemente o Diniz está começando. Será que o Diniz agora pegou o jeito do brasileiro? A coisa já desanda de novo. Graças a Deus, não estamos tão mal a ponto de já discutirmos aqui, vai cair, não vai. Eu acho que precisaria muita coisa errada acontecer, mas também não pode ficar 100% relaxado não. Infelizmente, o Vasco começa essa rodada de hoje pensando que se ganhasse poderia brigar também no Brasileirão por uma vaga na Libertadores, que pode vir também na Copa do Brasil, mas ele termina a rodada tendo que olhar para baixo e fazer as contas de quantos pontos faltam. Gente, muito ruim, tá? Como eu falei, o Diniz, ele, ao meu ver, ele erra em algumas alterações, ele demora para mexer. Para não falar que só o Léo Jardim jogou bem, eu acho que a partida do Ryan foi decente. Durante ali uma parte do segundo tempo, eu vi no Ryan alguém tentando fazer alguma coisa. E o resto não estava conseguindo. O Ryan, ele consegue soltar uma traulitada de fora da área e o Volpi pega. O Ryan coloca uma bola na medida, na cabeça do Verratti. E aí, cara, o fato do Verratti não ter feito aquele gol de cabeça que veio praticamente que perfeito o cruzamento do Ryan, mostra o que é a fase do Verratti atual. O Verratti que, se eu não me engano, quando chegou no Vasco, o primeiro gol foi justamente contra o Grêmio, se eu não estiver enganado foi isso. Hoje é um jogador que rende muito menos e é um jogador que demora para ser substituído. É complicado. Ainda torço para que, sei lá, mano, a gente termine um ano com o Verratti fazendo um gol de título da Copa do Brasil, que seria muito legal, certo? O Verratti, se ganha uma Copa do Brasil, cara, ele iria ser alçado ali a um status de ídolo. Aí você fala, nossa, mas uma fase merda dessa, ganhar uma Copa do Brasil e já é meio que ídolo? Cara, de certa forma sim, porque ele representou bastante em 23 no não rebaixamento. Mas enfim, cada vez mais parece sonho essa parada de não, mas eu ainda acredito, eu ainda torço para que o Verratti faça o gol do título. Cada vez mais parece sonho, muito ruim, tá? E o pior de tudo, como eu falei, é a parada de, o Campeonato Brasileiro a gente caiu não vai nem racha, não cai nem vai para a Libertadores, só que tem Copa do Brasil por aí. E aí a gente vai chegar com a setinha, com os gráficos tudo apontando para baixo. Preocupante. O próximo jogo, se eu não me engano, é contra o Bahia. E a gente não tem, por exemplo, Felipe Coutinho, que tomou cartão por reclamação e aí tá suspenso. Pra você ver como que o jogo hoje foi pavoroso, foi pra esquecer. Mudando de assunto, vamos falar de Neymar. O Neymar vai voltar pra seleção brasileira? Cara, o que pega? Eu não estava vendo o jogo, mas eu separei aqui os melhores momentos e vamos comentar aqui por cima o que acontece. O Neymar recebe uma bola. Esse gol é muito esquisito. O Neymar recebe um passe aqui, ele tá completamente só. O que o zagueiro estava fazendo aqui? Parece que o Neymar estava aqui e se movimentou meio que ludibriando o zagueiro. Mesmo assim, esse zagueiro tá muito doido. Enfim, o Neymar recebe no melhor estilo Diego Souza contra o Cássio, cara a cara com o goleiro e com muita tranquilidade faz o gol contra o bom time do Mirassol. Sai aqui comemorando, abraça André Balada, que eu vi no TikTok esses dias que perdeu o gol na Copa lá de emissoras e tal, e ele tá jogando no time da Globo, que o Fred Desimpedido também tá, e aí ele perdeu o pênalti. E por que eu tô comentando isso? Só Deus sabe. Enfim, o Neymar comemora aqui. E aí, cara, tudo que acontece de positivo ou negativo com o Neymar, a gente vai falar de seleção brasileira
Principalmente porque o cenário está propício para o Neymar e para a seleção. Por quê? Porque as coisas seguem dando errado. A gente toda hora parece que vai engrenar tal qual o Vasco e normalmente a coisa desanda. Então o Brasil vai lá e joga muito bem a reta final das eliminatórias aqui, apesar da gente ter perdido para a Bolívia, mas aí desconsidera porque altitude, né? E depois vai muito bem contra a Coreia, que é um adversário fraco, aí perde de virada para o Japão. Vai bem contra o Senegal e empata com a Tunísia, que talvez seja até pior do que a derrota. E aí, quando tá tudo meio, sabe, sem garantia, um Neymar sempre é uma possibilidade ali e tal, ele vai e faz um gol que a essa altura aqui do campeonato era muito importante pro Santos, porque o Santos vai lembrar que ainda tá brigando seriamente contra o rebaixamento. O Neymar contra o Mirassol, que não é um time grande, mas joga como se fosse, o Neymar vai lá e coloca o Santos na frente. Olhando por agora, a gente pode voltar pra pergunta, o Neymar precisa, o Neymar merece voltar pra seleção brasileira? Eu torço pra que sim, mas eu não sei se precisa e merece, por quê? Na sequência desse mesmo jogo, o que a gente tem? Primeiro o Neymar sentindo. Então, aparentemente, ele ficou ali com um problema no joelho e tal, parece que não teve que sair por causa disso. Como eu disse, eu não vi o jogo, eu tô sabendo meio que por alto, eu tô comentando aqui com vocês, mas chegou a precisar de atendimento, mas continuou jogando. E aí, cara, o Neymar é o homem polêmica, né? Por quê? Em lances, bola rolando, olha só, a bola vai chegar nele aqui, que de primeira vai chutar. Não sei se deu pra você ver onde que essa bola foi parar, mas caso não, toma aqui no replay. Olha só, a bola vai vir pro Neymar, cadê? O Neymar chuta e a bola vai lá na casa do caramba. E depois o que a gente tem? O Neymar piorando ainda mais as coisas, cometendo um pênalti no Reinaldo, pra lá de infantil. Tá aqui, assim, cara, esse aqui é o tipo de pênalti que faz a gente se questionar sobre a maturidade do Neymar. Porque é o tipo de coisa que, sabendo que ele é um veterano já, tem 33 anos, já joga como um veterano e alguém muito rodado no futebol. Sendo ele um cara muito experiente, cometer um pênalti desse aqui, num jogo que vale tanto pro Santos e que tava positivo, é complicado. Mas aí é isso, cara. Eu acho que a gente querer imaginar um cenário onde o Neymar só faz coisa boa e não tem nenhuma dúvida, sabe, o Neymar não tá envolvido em nenhuma polêmica, eu acho que é querer demais. Enfim, eu acho importante mostrar aqui que ele faz o gol e que é legal, e o posicionamento dele, e o que o zagueiro estava fazendo na hora do gol, mas também é importante lembrar e mostrar que ele também acerta um chute lá na casa do caralho, que ele comete um pênalti que prejudica, então se ele faz um gol, ele basicamente que cede um gol também. E aí eu termino falando o seguinte, eu gostaria muito de ter Neymar na seleção brasileira. Eu acho que o cenário está propício porque a coisa não está encaixada. E eu acho que enquanto houver um Richarlison, um meio de campo que a gente não tem tanta certeza, ainda pode existir no Neymar. E assim, ao final do último jogo do Santos, que foi aquele contra o Palmeiras, que o Santos inclusive venceu, e eu tava vendo aquele jogo, eu cheguei a ver notícias falando que, olha só, o Neymar depois dos 90 minutos ele aparentava estar muito cansado. E eu achei meio absurdo, porque tipo assim, gente, se o Neymar jogou 90, a notícia deveria ser o Neymar jogou 90. Porque estar cansado depois de 90 minutos não é coisa do Neymar, é coisa de qualquer ser humano, faz parte do jogo. Enfim, aparentemente aqui ele joga mais uma boa quantidade de minutos, é legal que ele tenha sequência. Agora, gente, eu acho que a gente tem indícios o suficiente durante toda a carreira dele para imaginar que não teremos um cenário tão óbvio de, com certeza o Neymar merece. Não tem a menor dúvida. Eu acho que, independente do que aconteça, mesmo que ele vá ser convocado, vai ser sempre nesse cenário de, mas será que merece? Será que o Ancelotti está fazendo isso? Será que... Eu acho que é isso. Assim, primeiro acreditava que não tinha a menor chance do Neymar não ir para a Copa, e aí depois começou a acontecer as convocações do Ancelotti e tivemos aquela que ele estava disponível e não foi, e ali a chave virou completamente. Ali eu passei, nossa Deus do céu, eu passei a perceber que o Neymar na verdade estava muito mais fora da Copa do que dentro. Olhando agora, a coisa já parece meio diferente. Tem uma entrevista do Ancelotti que é legal a gente comentar aqui, que o Ancelotti é perguntado, cara, e o Neymar? Mesmo se não for convocado em nenhuma data FIFA, só que tiver bem lá na reta final, você levaria? E basicamente a resposta do Ancelotti é sim. E aí eu acho que ele não responderia isso para quase outro jogador, nenhum.
Tá ligado? Eu acho que ele não faria isso com mais ninguém. Por exemplo, sei lá, vamos supor que o Coutinho, que o Matheus Pereira, na reta final, não foi convocado nunca, mas na reta final ele tá muito bem. Será que tem chance de ir pra Copa? Eu acho que não. O Neymar, por ser esse cara fora da curva, por ser aquele papo da técnica e tal, eu acho que o Neymar ocupa esse lugar. Então, basicamente, o negócio é o seguinte, é torcer pra ele conseguir terminar jogos, mesmo que cansado, mas jogando, e ver o que vai acontecer também no ano que vem. Sendo bem sincero, eu volto a acreditar que tem grandes chances não, mas que tem chances dele aparecer sim. E talvez você já esteja meio cansado da pauta Neymar, mas sinceramente, eu ainda quero acreditar que esse vagabundo vai pra Copa. Porra, é bem verdade que, por exemplo, em 2002, o Romário estava no Vasco, jogando muito bem, querendo ir pra Copa e não foi. Se o Neymar não for convocado, não vai ser nem o primeiro. Na verdade, nem o segundo. Se pá que nem o terceiro. Vamos ver o que acontece. E só pra não falar que eu não comentei nada, cara, o que a gente tem hoje em Flamengo e Palmeiras? E talvez eu possa tentar pegar essa reta final de campeonato pra dar uma comentada mais geral assim, então eu já fico sabendo e tal. Cara, o que a gente tem? Primeiro, o Palmeiras tem um resultado trágico. Trágico, porque empatar com Vitória, que tá na briga contra o rebaixamento, inclusive dentro da zona, sendo que o jogo foi dentro da casa do Palmeiras, resultado trágico. A sorte é que, deixa eu até confirmar aqui, deixa eu abrir a Flash Score, porque o jogo do Flamengo não tinha terminado quando eu comecei a gravar. Deus queira que não tenha dado ruim, não deu ruim, obrigado Deus. O Flamengo perde também. Então a sorte é que, mesmo num resultado que poderia ser considerado trágico, o Palmeiras, na verdade, ele tira um saldo de pontos em relação ao Flamengo. Ou seja, me preocupa como o Palmeiras está apresentando o futebol hoje em dia. É bem verdade que o time está bem baqueado, porque tem muita baixa por causa das convocações e data FIFA e show de bola. Mesmo assim, tirando isso de lado, ainda acho preocupante você dentro de casa não conseguir vencer do Vitória. Eu acho uma coisa bem complicada, principalmente se o Vasco tem Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras têm Libertadores. E eu acho que o clima do Palmeiras, ele tem se mostrado meio complicado, o ambiente não tá legal, e pra mim isso é problemático. Vamos ver o que acontece, uma reta final de campeonato que tem muita coisa ainda pra acontecer. E sobre o Neymar, eu quero acreditar que ele vá pra Copa. Mas para isso ainda vai ter que algumas coisas acontecerem. O que você acha? Ainda tem chance? Não tem chance nenhuma? Comenta aqui embaixo. E como eu falei, use lá o meu cupom na Insider. É realmente bem bom os grupos dos caras, tá? Link aqui embaixo. Entra lá no grupo deles que tem as flashes promos e tal, aquela coisa toda. Enfim, de fato vale a pena. De fato, os produtos são bons. Mano, a cueca, vai por mim. A cueca é a cueca performance. Porque parece que tem outros modelos e formas e sei lá o que. A performance é muito boa. Enfim, eu sou o Josão, muito obrigado por assistir.